Olá, você está no canal Zooming In. Hoje falaremos sobre George Orwell. George Orwell era um intelectual inglês que morreu em 1950 e usou a literatura para tentar melhorar o mundo. Ele era, em um sentido mais profundo, um escritor político, alguém que queria usar a arte para nos ajudar a melhorar como seres humanos, para sermos mais gentis, mais justos e mais sábios. Em 1946, um ano após a publicação de sua famosa fábula, A Revolução dos Bichos, ele escreveu um ensaio intitulado Por que eu escrevo, que expunha sua abordagem com uma clareza característica. Ele disse: o que eu mais queria fazer nos últimos 10 anos era transformar a escrita política em uma arte. Meu ponto de partida é sempre um sentimento de partidarismo, um sentimento de injustiça. Quando me sento para escrever um livro, não digo para mim mesmo, vou produzir uma obra de arte. Escrevo porque há uma mentira que quero expor, um fato ao qual quero chamar a atenção, e minha preocupação inicial é conseguir uma audiência. Para entender por que Orwell é importante, precisamos, portanto, compreender o que os escritores políticos amavam e o que ele odiava, contra o que ele se rebelava e o que defendia. É isso que nos dará as chaves para entender seu trabalho notável e sua vida dolorosa, porém profundamente realizada. George Orwell sempre odiou o grupo social do qual ele fazia parte, os intelectuais da primeira metade do século XX. Desde a mais tenra idade, ele queria ser escritor, mas se destacou por nunca se encaixar completamente na sociedade em que vivia. Ele nasceu em 1903, na Índia, que na época fazia parte do Império Britânico. Seus pais eram funcionários públicos que lutaram para dar-lhe uma educação clássica inglesa de classe média alta. Eles esperavam que seu filho pudesse se tornar médico ou advogado e o enviaram para uma escola preparatória inglesa aos 8 anos de idade, de onde ele ganhou uma bolsa de estudos para a famosa escola Eton, mas Orwell se voltou contra os valores e o espírito do sistema de ensino público inglês. Ele nunca foi à universidade e, após um curto período como policial imperial na Birmânia, assumiu o cargo de intelectual de literatura, trabalhando em uma livraria de Hampstead, revisando os livros de outras pessoas e, eventualmente, escrevendo alguns dos seus. No entanto, o desdém de Orwell aos intelectuais era uma constante. Ele os acusou de uma série de faltas, como a falta de patriotismo, um ressentimento a dinheiro e ao vigor físico, prepotência e desonestidade. Ele escreveu uma vez, abre aspas, o fator realmente importante sobre a inteligência inglesa é a separação da cultura comum do país. Nos círculos de esquerda, sempre se sente que ser inglês é algo um pouco vergonhoso e que é um dever rir de todas as instituições inglesas, desde corridas de cavalos até pudins, fecha aspas. A geração de intelectuais de Orwell, que testemunhou a Primeira Grande Guerra Mundial e a Grande Depressão, era obcecada por grandes planos abstratos para resgatar a espécie humana. Alguns eram comunistas fanáticos, outros eram defensores inflexíveis do capitalismo radical. Alguns admiravam os novos regimes autoritários da Itália, Espanha e Alemanha e queriam que algo semelhante acontecesse na Inglaterra. Orwell ficou um pouco seduzido por algumas dessas ideias, mas gradualmente veio a defender algo muito mais radical: os gostos, opiniões, necessidades e perspectivas de alguém que ele chamava de pessoa comum. O conhecimento sobre a vida cotidiana chegou um pouco tarde a Orwell. Como um produto típico de uma escola pública inglesa de classe média, ele era pouco exposto às pessoas abaixo de sua classe social. Entretanto, por ter atitude livre e desafiadora, Orwell decidiu compensar sua falta de conhecimento e gradualmente passou a ser o grande defensor do que ele chamou repetidas vezes de vida comum, a vida de pessoas não especialmente abençoadas com bens materiais, pessoas que trabalham em empregos comuns, que não têm muita educação, que não alcançam grandeza e, no entanto, amam, cuidam de outros, trabalham, se divertem, criam filhos e têm grandes pensamentos sobre as questões mais profundas da vida, de uma maneira que Orwell considerava especialmente admirável. A jornada de Orwell para a vida cotidiana começou na primavera de 1928,
quando ele deixou os privilégios de sua classe para trás e começou a trabalhar em uma série de empregos comuns nas capitais francesa e inglesa, experiências que ele contou em seu livro Down and Out in Paris and London, em português, Na Pior, em Paris e Londres, publicado em 1933. Era um lado da vida que Orwell investigou novamente em seu livro de 1937, intitulado O Caminho para Wigan, descrevendo suas viagens pela região industrial de mineração de carvão no norte da Inglaterra. Novamente, sem sentimentalismo ou esnobismo, Orwell lançou um generoso olhar complexo sobre as pessoas que ele conheceu e concluiu que o bar de uma vila de mineração de carvão continha mais inteligência e sabedoria do que o gabinete britânico ou a mesa de reunião de uma faculdade de Oxbridge. O amor de Orwell pela pessoa comum inspirou sua curiosidade sobre uma variedade de temas que não eram até então frequentemente considerados na literatura. Ele pensou e escreveu sobre coisas comuns, como passeios no campo, dança, flores. Escreveu também bravamente em defesa da culinária inglesa, sobre peixe defumado, pudim de Yorkshire, creme de Devonshire e sobre bolos e bolinhos. Orwell escreveu também ternamente em defesa de Charles Dickens, numa época em que esse grande escritor era considerado muito popular para conquistar a estima dos intelectuais. Em um grande ensaio de 1946, intitulado Política e Língua Inglesa, Orwell enfrentou as atitudes típicas dos intelectuais, exaltados, cheios de longas palavras sofisticadas, e defendeu uma maneira simples e quase ingênua de escrever. Nesse ensaio, ele esboçou uma lista de regras sobre como escrever bem, que incluía uma proibição completa de palavras sofisticadas como fenômeno, categórico, inexorável e verificável. Orwell revelou um ódio por palavras estrangeiras, como status quo, e concluiu que, abre aspas, não há realmente nenhuma necessidade de centenas de palavras estrangeiras no inglês, fecha aspas. Orwell é hoje extremamente famoso por 2 livros que tiveram um papel muito pequeno em sua vida, se medido simplesmente em termos de anos. Ele escreveu A Revolução dos Bichos em 1945, aos 42 anos, e publicou 1984 em 1949, aos 45 anos, mas morreu em janeiro de 1950, com apenas 46 anos. Em outras palavras, em apenas 4 anos, ele se tornou o Orwell que conhecemos hoje. Não obstante, esses 2 livros estão ancorados na reflexão profunda que ele havia feito durante toda a sua vida adulta sobre como a literatura deveria ser escrita na era dos filmes e da comunicação em massa. Em resumo, ele sabia que a tarefa do escritor era garantir que as ideias mais sérias alcançassem popularidade em massa, um ato duplo que exigia habilidade e inteligência. A Revolução dos Bichos é uma armadilha política sobre como as revoluções são vítimas de revoluções e dão as costas aos seus ideais originais. Ele mapeia razoavelmente o progresso da Revolução Francesa até as revoluções europeias de 1848 e a Revolução Russa de 1917. A genialidade de Orwell foi encontrar uma forma, a fábula, que levaria a história a um grande público e poderia ser entendida por todos. Então, Orwell fez o que Esopo, Walt Disney, La Fontaine, Beatrice Potter, entre muitos outros fizeram, que é contar uma história sobre seres humanos através de animais. Nesse processo, Orwell revelou que os pecados dos revolucionários não se limitam somente às pessoas envolvidas em revoluções reais. De fato, é uma possibilidade humana permanente acreditar em altos ideais e depois traí-los todos. Essa é a genialidade das fábulas de Orwell. Ao cortar as referências humanas contemporâneas, ele encontrou uma maneira de contar sobre nós mesmos o tempo todo, até mesmo sobre o futuro. Tendo reinventado com sucesso a fábula, Orwell, em uma explosão surpreendente de criatividade, reinventou também a ficção científica. Quando criança, ele adorava ler os livros de H.G. Wells, especialmente A Máquina do Tempo e A Guerra dos Mundos. Como Wells, Orwell aproveitou as tendências em seu próprio tempo e tentou imaginar como elas poderiam se desenvolver no futuro. Seu famoso livro de ficção científica, 1984, é ambientado na pista de aterrissagem número 1,
um lugar conhecido como Grã-Bretanha, mas agora uma província do superestado da Oceania e trancado em perpétuo conflito ideológico com dois outros blocos, a Eurásia e o leste asiático. Como todos os grandes romances de distopia, o livro de Orwell foi uma tentativa de alertar sua própria sociedade sobre reais tendências alarmantes. Por exemplo, ele pôde ver que o que pode tiranizar um país não é somente a tortura e as restrições secretas à liberdade de expressão, mas um embalo dos cidadãos através de entretenimento sofisticado e reportagens vazias, todas envolvidas em uma referência constante à liberdade. Assim, em 1984, a sociedade está cheia de intrigantes novas telas de onipresença de máquinas, que viciam e ao mesmo tempo vigiam seus cidadãos. Júlia, a principal figura feminina do romance, trabalha em um departamento do governo que distorce sistematicamente o acesso à informação de maneiras altamente sutis. Para cegar os cidadãos à escravidão, Júlia opera uma máquina que produz romances e filmes pornográficos, assim como jornais contendo quase nada, mas somente esportes, crime e astrologia. As pessoas, no entanto, não sentem que são escravizadas. Orwell entendeu muito bem que os regimes realmente inteligentes e assustadores do mundo moderno não são somente os ditatoriais, são também os aparentemente democráticos, que dão a seus cidadãos os sentimentos distintos de que são livres, enquanto os cegam constantemente com excitação sexual e distração sentimental. George Orwell teve a sabedoria de ver notavelmente o futuro. Ele desconfiava de abstrações econômicas e políticas e chegou perto da vida cotidiana escrevendo sobre comida, dinheiro, amor, prazer e com muita clareza sobre a persistência de temas eternos na natureza humana. Ele é talvez o escritor inglês mais bem-sucedido do século XX e nos fornece as ferramentas para continuar imaginando o que a escrita deve ser em nosso próprio tempo presente. Por fim, a mensagem de Orwell é a mesma que ele discerniu em todos os livros de Charles Dickens, que os seres humanos deveriam se comportar melhor. Como Charles Dickens havia escrito, se os homens se comportassem decentemente, o mundo seria decente. Isso, como Orwell apontou, é a instrução mais importante sobre a vida. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In. Se você ama literatura como eu e gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Obrigada!